E a gente vai falar agora do Flamengo, porque o Davi Luiz, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao portal Globoesporte.com para falar sobre a expectativa para ser comandado pelo novo comandante do Mengão, Vitor Pereira. Ele disse que já enfrentou algumas vezes o Vitor Pereira quando defendia o Benfica, onde o Vitor Pereira era auxiliar de André Vilas-Boas no Porto. Recentemente foram adversários na final da Copa do Brasil e também nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Nós temos aqui também as falas do Davi Luiz. Para você que nos acompanha no Bate-Pronto da Jovem Pan, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Abre aspas para Davi Luiz. Conheço o Vitor há alguns anos. Ainda não conversamos. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado, Rizos, quando jogamos contra ele. Então espero que ele seja muito feliz aqui conosco. E ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira. E ele vem tentando dar o seu melhor para o futebol e vai dar o seu melhor para o Flamengo. Tá aí, fecha aspas, Davi Luiz, que seguiu falando. Eu estaria sendo muito petulante de querer adivinhar aquilo que o Vitor vai almejar para nós. Para chegar ao nível que chegou como treinador, o Vitor, sem dúvida nenhuma, sabe jogar de todas as maneiras. Sabe jogar sufocando, sabe jogar esperando e sabe jogar à espera de uma bola. Essa é a evolução do futebol. E o Vitor é capacitado para montar o time em todos os momentos. Fecha aspas, as declarações do Davi Luiz ao portal Globoesporte.com, falando sobre o novo comandante do Flamengo, o Vitor Pereira. Uma parte curiosa da fala do Davi Luiz é que ele disse que o Vitor Pereira sabe jogar de diversas maneiras, já está há um bom tempo no futebol. E a gente acabou de ver uma Copa do Mundo em que o Scaloni, ele venceu uma Copa porque se adaptava muito ao seu adversário, à maneira de jogar do adversário, tal, conforme a necessidade. Dado isso, a pressão dentro do Flamengo não é para que a equipe apenas jogue bem e proponha o jogo. Como é que fica o estilo de jogo do Flamengo? A gente analisando também a carreira do Vitor Pereira, a forma como ele organizou os seus times e agora chega no Flamengo com essa responsabilidade de fazer o Flamengo jogar bem, um Flamengo que possa propor o jogo, mas um Flamengo que também saiba, quem sabe, se adaptar ao estilo de jogo de um adversário. Assim, eu tenho um princípio, assim, eu entendo futebol assim, da seguinte maneira, eu vejo da seguinte maneira, a grosso modo. Você vai jogar bonito, para mim é uma bobagem essa expressão. Porque o bonito é muito subjetivo, né? Alguém pode achar que é lindo um time jogar fechado no contra-ataque, contra-atacar como ninguém e ganhar de 1-0 no contra-ataque. O cara para fazer isso para mim é lindo. Se você pegar o conceito de futebol bonito, por exemplo, na Inglaterra do passado, aquele jogo de kick and rush, certamente muita gente achava sensacional quando o goleiro conseguia dar uma bicuda, encontrava lá um maluco lá na frente que escorava de cabeça, o outro maluquinho vinha correndo e pum, o gol. Isso é lindo, maravilhoso. Quer dizer, o conceito de que é bonito no futebol, como tudo na vida, né, é muito relativo, né? O que é bonito para um é feio para outro. Claro, existe uma ideia de uma jogada bem trabalhada. Existem aqueles lances que são inegavelmente lindos, né? Uma troca de passe, o gol do Neymar contra... É bonito, pô. Quem vai dizer que aquele gol é feio? Só um doido vai dizer que aquele gol é feio. Né? O gol do Richarlison contra o Sérgio. Foi eleito o mais bonito da Copa. Então existem situações que são indiscutíveis, mas o conceito de beleza no futebol é muito discutível. Então acho que o importante é jogar bem. O que é jogar bem? Para mim são 3 conceitos. Defender bem, atacar bem e não ter raiva da bola. Isso se você tem bons jogadores. Ter raiva da bola é o time que dá a bola para o adversário. Eu não quero a bola, fico com você, eu não sei o que eu faço com ela, então você fica com ela. Na hora que eu roubar, eu fico pouco tempo, porque eu não tenho muita intimidade, e tento fazer um gol. Que é o time que joga fechado, tudo, e até acho respeito quando você não tem jogadores com qualidade, você vai jogar assim. No caso dele, ele tá com uma turma que não tem raiva nenhuma da bola, eles gostam da bola, são jogadores bons. Então esse time tem que defender bem e atacar bem. E eu acho que é fundamental, que acho que falta muito aqui no Brasil. Nos últimos anos a gente teve aqui vários técnicos que tem características específicas, né? Esse técnico, o time dele joga dessa maneira, esse aqui daquela maneira. E é sempre assim. Até os novos, como o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem um problema para resolver. O time dele basicamente joga do mesmo jeito. Não muda quase. Muda muito pouco, pode reparar. Muda muito. Ele precisa ter mais variedade de jogo. O Scaloni na Copa do Mundo mostrou o que eu acho que, em tese, né? Em tese, é o ideal. É você ter diversidade de jogo. Eu me encaixo em cada jogo. O Klopp faz isso no Liverpool. Se você pegar Liverpool fora de casa contra o Manchester City, ele vai jogar com menos posse de bola, sabe que a posse vai ser do time do Guardiola, mas ele vai ter as estratégias dele, ele vai contra-atacar, ele vai subir a marcação em alguns momentos do jogo, ele vai mudar o comportamento de acordo com uma série de situações, do adversário, do bando de campo. Eu acho que esse é o conceito ideal. Agora, conseguir reproduzir isso não é simples. O Scaloni conseguiu na Copa do Mundo, acho que foi o grande mérito dele, né? Desde o jogo do México, que eles venceram, perdeu para... O primeiro jogo foi um desastre, né? O jogo lá da
da Arábia Saudita, inclusive vendo no estádio, chegava a ser um negócio até assustador, como os sauditas tinham a estratégia de jogar com a chamada linha alta, né? Então jogavam lá no meio do campo para deixar impedido. Deixaram 7 vezes impedimentos da Argentina no primeiro tempo. 3 gols anulados, mais 3 impedimentos no segundo tempo. 10 impedimentos, é demais, né? Pô, porque chega um momento que, pô, acho que o cara percebe, né? Pô, vem cá. Vamos segurar um passo. Segura o passe e espera um pouco. Aí, é o que o Romário fazia. Exato, o Romário era mestre nisso. 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Pô, peraí, tem alguma coisa errada com a gente aqui. E eu achei muito legal até como a Arábia Saudita se comportou, porque é difícil jogar assim. Ao invés de jogar fechada... É um risco. É um risco danado, mas deu certo. Então, assim, foi uma exibição assim, de um time mais fraco, que usou uma estratégia ousada e funcionou. O padrão é que você se fecha lá atrás. Falou, não vou jogar dentro do campo dos caras e funcionou. Ao contrário da Coreia do Sul, né? É jogar dentro do campo do Brasil, o Brasil deitar e rolava. Mas, enfim, o que a gente espera do Vitor Pereira, acho que é isso. Ele tem essa capacidade. Ele vai jogar contra o Real Madrid, se acontecer o jogo, possivelmente ele vai ter que ter uma estratégia diferente do que ele vai ter em jogos contra times do Campeonato Carioca, até no Brasileiro. Porque na maioria das vezes aqui na América do Sul, ele vai ter a bola. Ele vai ter a bola, ele vai ter que controlar o jogo, ele vai ter que jogar dentro do campo. No Maracanã, não tenha dúvida. Se quiser jogar fechado no Maracanã, ele vai ter problema. A torcida vai chiar, vai reclamar. Se fosse o time lá do 2013, quando começou a reformulação do Flamengo, a torcida entenderia. Esse time, se botar na retranca, a não ser que é um cenário do jogo e que as coisas caminham nessa direção, como aconteceu contra o time dele desse ano, que foi o Corinthians. No segundo tempo, especialmente do jogo da Copa do Brasil, né, o Corinthians deu uma empurrada para o Flamengo para o seu campo. E o Flamengo ficou ali acuado. Então, eu acho que o que se espera dele é isso. Ter diversidade de jogo. Ele sempre discursou que gosta de times que pressionam para ter a bola, né, que é mais ou menos o que fazia o time do Jorge Jesus, perde a bola, recupera no campo de ataque. Eu acho que times como o Flamengo, que tem muitos jogadores que são técnicos, mas não são tão eficazes na recomposição para recuperar a bola, é fundamental ter o tal do perde e pressiona, que o Tite e seus bloqueios rebatizaram como REC 5, né? Que foi uma das grandes patetices desse ano que está terminando. Né? Em vez de se preocupar com outras coisas, os caras estão preocupados em colocar apelidos novos. O perde e pressiona, não entende o que significa. Claro. Existe perde a bola, pressiona para recuperar. Mas o segredo não tem REC 5, REC 5. É que um jogador vindo aí, esse negócio meio constrangedor, né? Mas enfim, e eu acho que isso é porque a maneira que um time como o Flamengo se defende é justamente assim, impedindo que o adversário recupere a bola e ultrapasse o meio-campo, se aproxime da área. Né? Então, quanto mais rápido você recupera a bola, você pressiona para não sair jogando, você se reestrutura lá atrás. Se você perde a bola e não pressiona, o adversário se organiza, supera aquela primeira linha ali, o Gabigol, o Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, se esses caras não voltarem, você vai ter, de repente, uma superioridade numérica do adversário que vai estar te atacando. Então, esse perde e pressiona, acho que é um conceito fundamental para times como o Flamengo e com o discurso que ele tem, que não pôde fazer no Corinthians. Eu acho até que o trabalho dele no Corinthians foi aquém do que se esperava. Acho que não foi um grande trabalho. Ele recebeu os jogadores, o time teve alguma evolução, mas não foi o bastante. E ele, acho que tem a ciência de que ele vai ser muito cobrado, porque ele está assumindo o Flamengo, que tem um elenco melhor que o Corinthians, é campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil e vai ser cobrado para ser campeão brasileiro, não tenha dúvida. Esse ano, mesmo o Flamengo estando bem nos 2 mata-mata, houve muita cobrança da torcida porque o Flamengo estava abandonando o brasileiro. O que se mostrou até uma estratégia correta, porque se quisesse abraçar o mundo com as pernas, realmente eu acho que não ia dar em nada. Acabou ganhando 2 títulos, o Palmeiras ganhou outro título, os 3 estão meio que repartidos. O Flamengo jogou num patamar assim, Mauro, que, por exemplo, assim, o Tite, né? 84% de aproveitação, quase 90% de aproveitamento na seleção. Mas não somou título. Sim. Não adianta você chegar no Flamengo e ter 74, 75, 80%. São os números do Real. Tem que ganhar. Tem algumas equipes que não precisam ser agora. O Vitor Pereira teve 52% no Corinthians. 52, muito pouco. Mas se ele ganha a Copa do Brasil, muda completamente. Muda tudo. Tem alguns clubes que é isso. Tem uma questão que muito se discute hoje, isso é resultadismo. Acho que o resultadismo é você olhar o resultado e ignorar o contexto. Agora, o peso do resultado é grande, gente. A gente não pode analisar futebol ignorando o resultado. O resultado é importante. Pelo amor de Deus. Né? Que é essa discussão, não, mas esse... Não, você não pode olhar só o resultado. Mas o resultado tem um peso maior na avaliação. Ele não pode ser ignorado. Por isso que se o Vitor Pereira fosse campeão do Maracanã em cima do Flamengo, o olhar para ele seria outro. Claro. É uma vitória a mais que você não te levaria a 55% de aproveitamento na temporada. Sim, mas tem uma taça mas tem uma taça contra o rival importante na casa do adversário. Isso fica na história. Aí daqui a 30 anos, não, aquele ano lá, 2020, não, o técnico, aquele português, Vitor Pereira, veio aqui ganhando no Maracanã. Não aconteceu.
Perdeu, então Você não isso pode- pesa a barbaridade. Você não pode esquecer, nesse tipo de avaliação, a expectativa. Porque a expectativa do Flamengo, por exemplo, é sempre título. Dos grandões do futebol brasileiro, Corinthians, é sempre título. A expectativa é essa. Só quando o time é muito ruim na visão de quem está analisando, de torcida, que ele aceita ficar entre os 4 primeiros. 4 primeiros que eu sempre disse, que você, de acordo com os critérios atuais, você ficando entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, você não pode considerar um vexame a tua participação na temporada. É isso que, no caso do Flamengo, por exemplo, ele ergueu troféus. Então, tudo bem no Campeonato Brasileiro. O que eu queria falar sobre o Davi Luiz, queria dizer o seguinte. Primeiro que deve estar na memória recente dele o que o Corinthians fez com relação a enfrentar o Flamengo. Então, ele enalteceu no discurso dele aí, a gente sentiu na carne e tal, como é que foi o time do Corinthians contra o Flamengo. Então, entendendo que foi bem trabalhado taticamente o time do Corinthians. Ok. Eu também estou naquele bloco que esperava mais do Vitor Pereira no Corinthians. E outra coisa, quando o Davi levanta a bola do Vitor Pereira, ele fala, enfrentei ele, já sentimos e tal. Isso faz 7 anos. Então é um tempinho, é uma eternidade no futebol. Faz 7 anos, a não ser que o Davi tenha acompanhado de perto o poderoso futebol grego, como o Vampeta ficou de inteiro. Mais até, né? Benfica tem mais. Não, foi 14. 8 anos? Não, em 2014 ele estava onde? Ele estava no... Não, no Porto. Não, o Davi Luiz, em 14... Em Benfica. Não, em 12 ele foi campeão pelo Chelsea. Mas ele não foi Benfica foi antes. Não, o Benfica, o Vitor Pereira foi técnico do Porto em 2012 e 2013. Ele estava se referindo, acho que o tempo que ele era auxiliar do Vilas Boas, isso não, mesmo. Antes, lá atrás. Tem uns 14 anos aí que... Então, mas 13 anos. Eu estou me referindo ao Vitor Pereira, técnico do Porto. Do técnico do Porto. Ele campeão. Do Jorge Jesus. Ele campeão. Isso. Ganhando do Jorge Jesus. Isso, ele é campeão do Porto. Então, faz tempo, a não ser que ele tenha acompanhado o trabalho que o Vitor Pereira fez na Grécia, na China. Estou falando só títulos, né? Que, aliás, são poucos os títulos do Vitor Pereira. Né? Porque aquela brincadeira que fazem que você coloca, o Flávio Prado fala isso, né? Coloca um Cone para dirigir o Porto ou o Benfica, você tem chance de ser campeão. Mas não estou minimizando, só estou dizendo que ele foi como ser técnico do Flamengo, por exemplo. Tem grande chance de ser campeão. Aí ele ganhou na Grécia e depois na China. E paramos por aí. Né? Mas, de qualquer maneira, ele tem qualidades para colocar taticamente a sua cabeça para funcionar. No primeiro semestre ele já tem chance de ganhar 4 títulos. É isso que eu estou falando. 4 títulos. Ele tem chance. Mundial, Carioca, Supercopa. 2 Supercopas. Supercopa e Recopa. Eu vejo assim, né, Pedro? Tô muito na expectativa para ver a coletiva do Vitor Pereira, né? A partir de 2023, agora ele não pode ainda, né? Que ele tem contrato em vigor. Ver a formação do Flamengo, o time que vai ser jogando. Ontem, aqui no programa, a gente falou sobre Real Madrid e Flamengo, uma possível final de Mundial de Clubes ali, que vai ser entre o dia 1º de fevereiro a 11 de fevereiro. Eu até escalei aqui até o time do Flamengo, não sei se vai ser esse, né, mas na minha cabeça veio logo Varela na lateral de Santos, Varela, Davi Luiz, Pereira e Felipe Luiz. Eu falei Felipe Luiz para uma final de Mundial, porque o Ayrton Lucas foi comprado, né, mano? Deve ter mais, tendência é a cada vez mais ele ganhar espaço. Botei o Vidal como sentido de experiência, mas o Thiago Maia e o João Gomes terminou a temporada de titular, o Everton Ribeiro, Rascaeta, Pedro e Gabigol, e ainda tem o Bruno Henrique, já está voltando também a treinar. Vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar mais, né? Maio, eu acho. Eu desenhei esse time mais ou menos, porque o meu querido avião foi embora, foi lá, duvida, né? Foi pra Grécia, o Rafinha foi pra lá e voltou, né? O Rafinha bateu e voltou. Mais ou menos esse é o time, assim, meu do Flamengo titular. Mais ou menos esse aí, uma opção do Vidal ali, com... Eu escalei 13 jogadores, mais ou menos. Em ver, e assistindo todos os outros programas que eu assisto tudo, né? Os meus companheiros de bola falam, boleirão é que assiste tudo na TV sobre futebol e esporte. Então, eu sou boleirão mesmo, eu vejo mesmo. Colocou assim, o Vitor Pereira vai ter jogadores melhores do que no Corinthians para dar um futebol melhor
como ele fez isso no Porto. Isso é verdade mesmo. A qualidade, principalmente dos 4 da frente ali, que eu falo que esses 4 da frente, você botando mais 7, seria titular qualquer do plantel do Flamengo. É para ver, né, um futebol melhor jogado, se é isso mesmo, porque a passagem do Vitor Pereira no Corinthians, por mais que ele tenha ido à final da Copa do Brasil contra o Flamengo, chegou, era um plantel que é caro também, não vai achar que o Corinthians é o São Paulo que a gente estava falando aí, não. Vai ter que mandar embora. O Corinthians trouxe jogadores aí, está pensando até em comprar o Yuri Alberto por 25 milhões de euros, envolvendo jogadores, não sei o quê. Chegou o Roger Guedes, chegou ali o Renato Augusto, né, com dívida que tem, mas tem um plantel melhor. Um plantel caro entre os 5, entre os 4 primeiros do país. E o Corinthians não viu o Corinthians jogar bem, fazer grandes partidas. Na Libertadores chegou a ser eliminado pelo Flamengo, mas a gente sabe como chegou. Perdendo aos Reds, um fato histórico, ganhar do Boca lá nos pênaltis. Não mais do Boca porque o Benedetto estava num dia legal para bater os pênaltis para fora ou botar na mão do Cássio. Mas tudo bem, faz parte do jogo. É ver esse Flamengo com um treinador que eu moro mesmo, acompanho até mais, eu vejo o Campeonato Português, eu estava vendo a Copa de Portugal. Portugal não tem isso aí não, né, de Copa do Mundo rolando, tava Premier League, Copa da Inglaterra, tudo, acabou a Copa do Mundo, não tem nem uma semana, o pau já tá comendo lá, em alguns países da Europa, né? Então é ver um melhor desempenho, esperar mais desse treinador. Porque eu não vi grandes partidas no Corinthians. E com o Flamengo, com jogadores mais interessantes, jogadores de qualidade, vamos ver se bota esse Flamengo para jogar ou se vai ter aquele negócio de 3 zagueiros, sacar alguém. Vamos ver, ele já conhece, pelo menos ele já conhece os jogadores do Flamengo. Enfrentou, né? Enfrentou 6 vezes aqui. Foi 2 pela Copa do Brasil. 2 do Brasileiro. 2 do Brasileiro, 2 da Libertadores. Então ele sabe o que tem lá do outro lado.